Na aula de mulagem de hoje, nós vamos recapitular a parte de blusas, aonde a gente vai trabalhar a variação a partir da pence base. Nós vamos chegar na construção deste bloco, onde a transferência da pence da frente, ela vai acontecer e vai chegar toda ela na pence central. Iniciamos então a construção do nosso bloquinho de corpo com o método de variação da pence base ou transferência de pence da linha do ombro, a pence que nós temos na sua base original como nascida aqui na linha do ombro, terminando zerada na linha do busto, e a da linha da cintura que termina aqui na linha do busto, como bloco base, nós vamos estar trabalhando com ela, transferindo ela toda para a parte central na linha da cintura. Então, já fixamos o nosso painel no centro da frente, né? Sempre colocando alfinete neste sentido, para que eu possa trabalhar com o meu bloquinho e ele não se movimente. Vamos marcar a linha do decote. Para isso, nós temos que fazer uma interferência de piques a partir da colocação do primeiro alfinete. Mais um pique nesta colocação. E assim eu vou finalizar o meu decote até lá na linha do ombro. Ok. Como a pence da linha do ombro ficou transferida, a gente vai fazer o nosso ombro. Vamos marcar a linha do ombro até a linha da cava. Vamos trabalhar aqui a nossa cava, colocando os alfinetes no contorno dela. Preparamos assim a lateral. E essa sobra de tecido é o valor da pence da linha da cintura adicionada ao volume da pence da linha do ombro. Para isso, nós vamos ter um volume maior neste local. Vamos fazer algumas arrumações aqui para que o tecido não amontoe, dando piques até a linha do alfinete, até onde está aplicado o alfinete. E assim já conseguimos relaxar aqui e ter uma colocação mais alinhadinho, não formando vincos ou pregas. Vou formatar a minha pence, não grudar ela no corpo, eu não vou trabalhar a eliminação de toda a zona de ar, e sim eu vou trabalhar a minha pence cônica. Ela inicia profunda e termina em zero aqui, bem no ponto mais alto da linha do busto. Muito bem, com isso nós já temos todo o painel da frente pronto. Vamos retirar o tecido excedente na linha da lateral, no contorno da cava. E na linha do ombro. Nós vamos iniciar agora a construção do painel costas, fixando primeiramente o centro das costas. Na sequência, nós vamos fazer o nosso decote com a mesma marcação da frente, dando piques em cada alfinete que é fixado.
Vamos trabalhar ele até o ombro, encontrando as linhas de ombro, frente e costas. Aqui eu já tenho o encontro de frente e costas. Eu vou retirar o alfinete que marcava meu ombro frente e vou recolocar ele com o painel sobreposto da linha das costas. E vou seguir até a cava, onde inicia a minha cava. Também transferindo aquela pequena pencezinha que a gente tinha aqui no molde original, né? Fazendo o mesmo exercício da frente, transferindo o volume todo ele para a pence do centro das costas. Vamos marcar o contorno da cava. E chegando aqui na lateral, nós vamos trabalhar o encontro costas com o painel da frente, colocando alfinetes, tirando o alfinete de baixo e colocando o alfinete no painel de cima. Aqui nós temos um valor também maior de pence, né? Por conta desta transferência que a gente fez da pequena pence, aquela que se origina ali no centro da frente, na linha do ombro das costas. Nossa linha de cava, a nossa lateral e a pence que nós vamos trabalhar a construção dela a partir da linha da cintura e direcionar ela até o ponto zero, um pouquinho acima da linha do busto, nas costas. Finalizado o nosso painel das costas, nós vamos refilar, tirando assim esse volume. Podemos dar mais um piquezinho aqui para o tecido não criar vinco. A nossa cintura tem uma outra colocação agora, né? A linha do busto, ela se desloca, a linha da cintura também, né? E já podemos retirar o tecido que está sobrando aqui na lateral. Na cava, na linha de cava. E na sequência aqui em toda a linha do ombro. Com a modelagem finalizada, nós vamos sobrepor os encontros de tecidos frente e costas, né? Para que a gente possa fazer a marcação e que fique mais precisa a linha de lateral. Então, aqui a gente já conseguiu a nossa marcação de lateral. Vamos recolocar os alfinetes aqui, marcando a linha da cava. E vamos fazer a sobreposição da linha do ombro. Recolocando os alfinetes exatamente na marcação do nosso fitilho, ok? Estamos com a modelagem pronta para fazer as marcações. Vamos utilizar uma canetinha para definir a linha do decote, frente e costas. A nossa nova linha de busto,
que ela passa a ter uma alteração a partir do giro da pence lá do ombro. Nós temos uma outra marcação de linha de busto. Da mesma forma, a nossa linha da cintura deverá ser remarcada até a linha do pence, porque da cintura, centro da frente até a formação do pence, ela está alinhada. Ela passou a sofrer alteração a partir da pence até a lateral. Ainda temos que marcar a profundidade da pence, né? Vamos fazer pequenos tracinhos dos dois lados do tecido. Pequenas marcações. E onde termina a nossa pence, exatamente no ponto da linha do busto. Uma outra marcação é a lateral, frente e costas, eu tenho que definir bem. E a minha linha da cava. Eu vou retraçar ela. Passando para o painel do morim. Também a minha linha de ombro. Da linha da cava até no decote. A pence das costas também eu tenho que definir o tamanho dela. Com pequenas marcações até onde ela vai finalizar. Da onde ela inicia até onde ela finaliza. E já posso retirar o meu manequim para retraçar ele na mesa e definir melhor as linhas de modelagem. Nós temos aqui o nosso bloco de frente, o nosso bloco de costas. Vamos retraçar os dois para definir melhor a pence e as linhas de corpo. A lateral nós temos uma linha reta também, que todo ajuste a gente teve ali no centro da frente, no pence da frente. O ombro também, é bom conferir esta medida para repetir ela igual no painel das costas. Então, nós temos 11 centímetros aqui de ombro, tamanho 38. A cava, nós vamos usar a curva francesa para retraçar. E aqui nós temos um leve inclinado de linha, então a gente usa também a curva francesa para traçar. Na frente permanece a mesma linha da marcação do traçado. E a cava, a partir do ombro até onde começa a parte da cava debaixo do braço, nós temos uma curva maior. Aqui a gente tem uma linha praticamente reta e a gente aproxima aqui a régua aonde eu tenho algo mais próximo ao que eu tracei lá no meu manequim. Então, temos aqui a curva da nossa cava, o decote. Vamos retraçar seguindo o pontilhado. Então, o nosso painel do centro da frente está pronto. Vamos retraçar o painel das costas. Temos uma pence um pouquinho mais prolongada do que a da frente, porque na frente nós temos o volume do busto. E atrás a gente tem um painel mais reto. Aqui. A lateral também, ela é praticamente reta.
nossa linha aqui, ela é levemente curva. Podemos usar a curva francesa. A linha, a nossa nova linha de busto aqui, a gente vai definir também o traçado depois. Mas antes nós vamos traçar a nossa linha de ombro, que vai ter 11 centímetros, a exemplo da medida do ombro da frente. Então, temos aqui 11 centímetros. Vamos traçar a nossa cava, lembrando sempre que a primeira parte da construção é a parte mais reta da nossa curva francesa. Depois, nós giramos a nossa régua e vamos localizar aqui aonde eu tenho uma curva mais próxima dos meus pontilhadinhos que eu tirei lá do meu manequim. Muito bem. Nossa curva da cava, ela é menos acentuada do que a da frente. Aqui a gente tem uma parte mais reta. O decote, da mesma forma, a gente tem ele mais curvo aqui perto do ombro e a parte mais reta da régua, ela fica no centro das costas. Muito bem. Para que nós possamos definir aqui a nossa nova linha de busto, eu vou conferir aonde ela inicia a marcação frente e costas para fazer a compensação e deixar as duas com a mesma medida. Eu vi que as duas têm elas iniciam praticamente em 3 centímetros. Vou definir essa marcação e trabalho aqui com a minha curva de alfaiate, achando um lugar aonde eu consigo um alinhamento que chegue lá no centro da frente e vou retraçar ela, encontrando ela aonde ela não teve alteração. Então, essa é a minha nova linha de busto. Nas costas eu vou fazer a mesma movimentação aqui com a régua e vou retraçar ela, percebendo aqui que ela tem pouquinha alteração em relação à frente. Então, eu posso dizer que aqui eu coloquei as duas no mesmo alinhamento, né? Só que eu estou com um pouquinho de diferença aqui de comprimento na lateral, eu vou corrigir isso nas costas. Então, vou retraçar essa minha linha aqui, para deixar as duas laterais iguais, com a mesma medida. Já temos aqui o traçado da frente e costas, já podemos preparar ele para ser interpretado, né, com margem de costura. E algumas indicações para que a gente possa trabalhar os próximos exercícios, que serão de desconstrução da modelagem na parte de corpo, a partir da eliminação de costura de ombro, costura de lateral e das pences. O nosso exercício de mulagem hoje, ele parte da interpretação do nosso corpo base com a pence transferida toda por centro da frente, frente e costas. Então, nós vamos estar utilizando o nosso base de corpo frente e costas, copiado num outro painel de morim com as margens de costura, onde elas vão ser costuradas e trabalhadas no manequim de prova. O modelo que nós vamos trabalhar hoje seria a interpretação de corpo
com desconstrução da mulagem, onde nós vamos obter um desenho, né? E depois de costurado, a gente vai estar eliminando a nossa pence da frente, pence das costas, mas ainda considerando o volume de busto, né? E a anatomia do corpo, frente e costas. O modelo que nós vamos fazer é metade frente e metade costas. E vamos obter algo semelhante a esse nosso bloquinho de frente, porém ainda nós poderemos trabalhar a transferência desta costura de ombro e da lateral, eliminando ela numa construção criativa. Pronto. A partir da nossa mulagem anterior de construção de corpo, considerando transferência de pence todo para a linha da cintura, né? Pence de ombro, foi transferida toda para a linha da cintura, eu obtive esta mulagem, da qual foi considerado margem de costura na lateral e no ombro. Na cópia, na transferência da base da mulagem para cá, eu só considerei margem de costura nos dois lugares. E sempre deixando os 3 centímetros de margem na frente e costas para uma melhor colocação do nosso bloquinho no manequim. A partir desta preparação, eu venho com a minha interpretação de desconstrução, que segue a mesma técnica da interpretação de saias, de corpo abaixo da cintura. Corpo acima da cintura, eu tenho outros locais onde eu tenho que considerar pontos de marcação de aonde que eu tenho que passar com o meu recorte. Neste caso seria a linha de cintura, mas como eu estou trabalhando com o corpo até na cintura, eu não tenho essa questão agora, mas sim o final da minha pence frente e final da minha pence costas, eu tenho que passar necessariamente com esse meu desenho por estes pontos. Os demais pontos e riscos, eu não tenho que me preocupar agora, eu só vou pensar naquilo que eu quero criar como interpretação desse meu desenho. Então, eu decidi aqui que eu vou fazer uma mulagem orgânica, né? Eu vou passar por alguns pontos da frente e vou chegar em alguns pontos das costas. Eu quero eliminar minha costura de lateral de ombro e esse volume de pence na frente. Então, na sequência, nós vamos construir o nosso bloquinho com a desconstrução de mulagem. Para melhor trabalho e para melhor trabalhar, eu virei o bloquinho para o lado direito, deixei a pence e as costuras por dentro. Então, desvirei, tirei do lado de lá onde que apareciam pence e costuras e posicionei no manequim do lado direito, sem aparecer volume de pence e de costura. Aqui fica mais fácil a interpretação. Vou retraçar os locais por onde tem que necessariamente passar os meus recortes, né? Então, pence da frente, final de pence da frente, final da pence das costas, né? E vou começar com o meu desenho de estilo. Eu quero então começar a trabalhar minha frente com umas linhas mais orgânicas, onde elas vão passar pela lateral das costas e por onde eu possa retirar eliminar essa costura lateral, costura de pence e costura de ombro. Muito bem, vou fazer um rascunho de mulagem com lápis um pouquinho mais fraquinho, posso ir rascunhando, não tem problema, né? Vou passar lá para minhas costas e vou sair com esse ponto em algum local. Eu saí na cava, depois eu mostro mais detalhadamente como é que ficou. Então, vamos refazer esse recorte mais acentuado para que a gente tenha uma visibilidade melhor ali.
Então, eu venho, passo por essa linha, crio uma curva, vou passando lá para a minha linha de costas, lateral, e aqui nas costas eu fui também trabalhando em movimentos mais orgânicos e saí aqui no meu ponto de cava. Então, iniciou lá no centro do decote, fez o trabalho que eu queria e saí aqui. Agora, eu quero também eliminar o meu recorte de linha de ombro. Como eu poderia fazer? Porque nesse momento eu ainda tenho aqui uma modelagem que me diz que eu tenho esse local que eu teria que ainda manter a linha de costura ou criar um outro recorte para que eu possa eliminar. Eu vou tentar agora com esse meu recorte, que eu vou começar aqui nas costas, de repente um recorte mais geométrico, para a gente exercitar as duas formas de costura, como é que eu faço para trabalhar algo mais geométrico e algo mais orgânico. Então, estou passando com o meu recorte aqui pelo centro do decote, né? E vou sair com ele na linha do ombro aqui, criando, né, uma fuga, um ponto de fuga. Então, comecei no centro das costas, estou trabalhando aqui bem próximo do meu centro de costas e estou saindo aqui na minha linha de ombro. Vamos ver se desta forma a gente consegue trabalhar ele fora desse corpo, né? Onde eu vou retraçar todas essas linhas e criar modelagem para, mais plana para acrescentar linhas e construir essa mulagem costurada. Aqui eu já tenho o meu bloquinho retraçado com canetinha, ponta fina, para que eu tenha o melhor entendimento e para que isso fique mais prático para quando eu fizer as separações e não confundir os traçados. Eu retirei o bloquinho, fui para a mesa, utilizei a régua curva francesa para me dar as curvas mais bem trabalhadas, sem criar ângulos ou alinhamentos desnecessários, né? Fui traçando toda a parte orgânica com a reguinha e já colocando os meus pontos de pique de costura, né? Nos dois painéis, que eu vou retirar. Nas costas, a mesma coisa. Fui traçando com a régua. Nesse outro recorte que eu criei com linhas mais geométricas, eu me utilizei da reguinha reta, fui traçando e verificando e até melhorando um pouco destas localizações de traçado. Eu tinha começado com o meu recorte aqui na cintura, eu achei melhor começar com ele nesta altura, porque aqui eu vou ter a margem de acabamento, se for blusinha cropped ou se for este corpo emendado em um modelo de saia, eu tenho margem para não haver encontros de costuras. Porém, quando eu cheguei aqui no ombro, o meu planejamento estava para que esta linha última, ela tivesse um ponto de fuga aqui na linha do decote. Não deu certo, porque eu tenho esta parte aqui de fechamento de ombro que coincide com o mesmo painel de fechamento de lateral, né? E de fechamento de lateral deste outro painel. Então, em algum momento eu não conseguiria planificar. Então, qual é a minha alternativa? E o que eu vou fazer agora? Eu vou me utilizar do ponto que eu cheguei até lá na linha do ombro e vou sair aqui na frente, porque daí eu consigo separar este painel e separar este outro painel e não tenho margem de costura na linha do ombro. Então, este estudo e estas decisões a gente faz na hora que está retraçando e que a gente analisa e pensa melhor sobre a modelagem que a gente está propondo. Então, eu já vou traçar aqui a minha linha de ponto de fuga a partir daquele ponto lá das costas, e como é uma modelagem
geométrica, eu consigo traçar aqui mesmo com a reguinha, ok? Aquele traçado que não estava correto, eu vou eliminar ele com um xizinho e já consigo, a partir daqui, retirar o meu bloco e transformar ele num novo molde. Sempre respeitando os piques de costura, né? Respeitando e indicando para o meu bloco de costura aonde que eu vou acrescentar a margem de costura. Como é um piloto ainda, eu não vou acrescentar aqui na frente, então eu vou colocar X aonde eu não preciso acrescentar a margem de costura. Na linha do decote também eu não preciso acrescentar margem, então aqui eu vou cortar rente, né? Aqui também eu vou deixar o meu bloco de modelagem sem margem de costura nestas extremidades, né? Porque ainda é um piloto. Depois, quando eu transformar este meu piloto em molde, me utilizando destes bloquinhos, daí sim, devo acrescentar margem de costura se isso aqui estiver um alongamento com uma saia. Se eu tiver um decote maior, eu corrijo por aqui, posso corrigir também a minha linha de cava, né? Se eu quiser cavar um pouco mais, né? Se eu quiser dar margem de costura para aplicar uma manga. Então, neste momento, é bem importante que eu coloque estas indicações de onde eu tenho que acrescentar margem. Neste meu caso, que eu vou elaborar uma piloto, eu só vou colocar margem de costura nos recortes. E outro dado bem importante, eu tenho que indicar nesse meu molde onde que se localizam os painéis. Este aqui é meu centro da frente, né? Então eu vou colocar que aqui é meu centro da frente e poderá ser o painel número 1, né? Aqui eu tenho um outro painel que vai seguir, né? Eu posso chamar ele de painel número 2. Aqui eu tenho um outro painel que vai usar este ângulo, eu posso chamar de painel número 3. E este é o meu painel número 4. E aqui é meu centro das costas. Para não escrever mais, nós vamos usar o centro das costas, né? Muito bem. Já posso me utilizar desse bloco para construir a minha modelagem e corte já no tecido, com margem de costura. Pronto. E tu não fala nada. Nós já temos aqui, então, os painéis recortados com margens de costura, né? Esses dois blocos primeiros aqui, com o centro da frente, aqui eu tenho o centro da frente, com este bloco que ele vem e passa para a parte das costas. Esses dois foram os que a gente fez com bastante curvas, né? Deixou ele um molde bem orgânico e vai ser a primeira parte que a gente vai costurar. Na sequência, nós vamos unir o painel das costas, que foram feitos com desenhos geométricos. Agora, eu vou começar a costurar, sempre lembrando que nós vamos iniciar com aquela parte que nós chamamos de vale. O vale, ele foi colocado nesse local, onde tem os piques. Foi colocado os piques para ele ter mais maleabilidade e receber a parte de baixo. O início dele é mais retinho, não tem muita curva. Na sequência, a gente tem um pedaço com bastante curva, que vai precisar de bastante habilidade manual para não criar nenhum defeito ao desvirar a peça. Então, a máquina vem, lentamente a gente vai fazendo essa curva, ela é bem fechadinha, ela dá um pouquinho de trabalho, mas
dá para perceber aqui na parte costurada como o pique se aproxima muito bem da linha de costura, mas ele não pode passar da linha de costura. Aqui já temos uma parte mais plana e que tem que ser virada, foi arrematado da máquina e tem que virar, porque o vale agora ele está lá do outro lado. Tem que ir observando para não causar nenhum problema e não dar nenhum errinho. Não tem problema se tiver várias emendas de costura. O importante é que seja respeitada a mesma margem e que a gente tenha esse cuidado na hora de costurar. Não pode sobrar, ter mais margem numa cor de tecido do que na outra, porque senão a gente vai estar causando problema na finalização. Aqui também a curva era bem acentuada, né? A gente vai perceber depois que os piquezinhos vão abrir bastante na hora que ele estiver já costurado. Fica até difícil de visualizar, porque tem que ser bem trabalhada a montagem dessa peça. Aqui já vai dando para visualizar o que já foi costurado. Vocês viram como abriu bastante o pique. Muito bem, já encontrou a outra linha de costura. E agora a gente vai finalizar o pedaço que sobrou. Virando, eu acho que neste a gente inicia. Aqui eu acho que é o centro das costas, né? É, lá nas costas, esse vai iniciar a costura naquela parte das costas. Pode dar uma ajeitadinha com a tesoura, para ficar mais fácil de enquadrar ali as duas cores. E sentiu dificuldade, vai dando os piques ali na hora da costura. Só no painel que precisa relaxar o tecido. No outro que está sobrando o tecido embaixo, não dá o pique, não. Bem acentuada essa curva também, a gente pode perceber pela abertura dos piques no tecido da parte do vale. Ok. Aqui já está mais tranquilo. Começou agora uma outra curvinha bem acentuada, que vai ser bem complicadinho, mas é a última desses dois painéis que nós vamos trabalhar. Então, a gente percebe aqui que quando o tecido precisa ser forçado, com os piques ele abre mais. Onde está mais parelho com o de baixo, ele fica mais encostadinho. Aqui foi necessário dar mais alguns piques na hora da costura. Eu posso preparar esses piques antes de ir para a máquina, mas quando chega na hora da costura, tem locais que a gente tem a necessidade de fazer mais alguns. Interessante que a gente já vai visualizando onde foi mais difícil, se tinha mais curvatura. Ok, finalizamos esse painel. Nós vamos retirar os alfinetes e vamos preparar para a próxima
colocação do próximo painel. Vamos iniciar agora a colocação do segundo painel, terceiro painel, desculpa. O nosso bloquinho de meio corpo, frente, meio costas, com o desenho que foi interpretado, ficaram 3 painéis de modelagem. Esse é o último da parte das costas, né? Então, quando chega esse, a gente está interpretando figura geométrica, então a gente tem ângulos. Esse foi um ângulo. Vejam bem, foi deixado o calcador da máquina, agulha para baixo, foi erguido o calcador e foi ajeitado para continuar a costura. Senão, ele não faz o ângulo. Vai ter mais um depois, para analisar bem essa questão. Depois a gente dá o pique bem no cantinho. Aqui a parte reta. Aqui a gente vai chegar no ângulo, foi dado um piquezinho bem no cantinho do ângulo. E agora ele tem que ser costurado exatamente na pontinha ali. Para a máquina, com a agulha para baixo, ergue o calcador e vira o tecido para dar sequência na costura de mais um painel, mais uma linha reta. A única coisa que tem mais dificuldade nessa costura é o ângulo. Só que agora nós vamos dar o pique na parte de baixo, que é onde está, e aqui está a parte mais alta. Nesse caso, a gente não precisa virar, a gente consegue trabalhar assim, deixando o alfinete ali. Chegou no cantinho, deixa a agulha embaixo, ergue de novo, organiza o tecido, o que vai sobrar embaixo, né? E vira, acerta o alinhamento, daí a gente tem o ângulo bem certinho. Da mesma forma que nós obtivemos ele aqui. Aqui e no outro lado. Aqui o lado que não precisa dar o pique e o lado que foi dado o pique com a agulha para baixo e levantado o calcador. Os demais também. O pique, o ângulo. A gente dá o pique quando o ângulo ele fica para dentro. Terminamos o painel. Agora nós vamos tirar todos os alfinetes. Vamos passar para analisar como ficou, ó. O ângulo ficou perfeito, sem nenhuma enrugadinha. Vamos ver o próximo. E lá embaixo a gente tem mais um, lá no início, aqui, ó. Tirar o alfinete, viramos ele e ele ficou perfeitinho. Só passar agora pra gente avaliar como é que ficou a nossa peça pronta. Nós temos aqui, então, a parte do centro da frente já emendados, 2 painéis, a nossa cava e a parte das costas. O que está faltando é fazer a união daquele recorte lá em cima na linha do ombro, né, onde ele foi deslocado, né, e agora ele é um recorte curvo. Nós vamos unir ele para o fechamento total da peça. Pode pegar ele aqui para nós fechar. Então, nós vamos fechar agora esse painel. A curva não é tão acentuada, então a gente vai trabalhar sem alfinetes. O espaço também é bem curtinho. Então, dá para juntar os piques direitinho, olhar nos 2 lados, né? E mesmo sendo pouco a curva, a gente sempre pega a parte do vale para cima.
A parte mais arredondada fica embaixo. Muito bem, fechou. Fecharam os pontinhos bem direitinho. Vamos visualizar ele agora fechado, né? Vamos virar ele para o outro lado. E a gente tem aqui o deslocamento da linha do ombro. E temos costas, né? Que é a nossa parte das costas. Então, o ombro invadiu lá nas costas, né? Depois a gente vai passar e colocar no manequim para verificar ele vestido no corpo. Finalizamos, então, a costura com a passadoria do nosso bloco de corpo com desconstrução de mulagem. Então, aqui na frente a gente tem a colocação dos nossos recortes orgânicos, né? Com a eliminação de costura da nossa linha de ombro e da nossa lateral também. E eliminação de pence de frente. Nossas costas, nós obtivemos um desenho a partir de figuras geométricas também, para que vocês tenham um exemplo, né? E como dá para ver aqui, a gente tem a linha de ombro totalmente deslocada num recorte. Posso dizer que teve um probleminha aqui de falta de planejamento, porque eu poderia ter este recorte da outra cor somente no tom mais claro, que ele pegasse todo ele como está aqui. Então, o que eu faria de alteração nesta criação? Eu transferiria este recorte para a linha do decote. Assim, o meu painel claro, ele iria em toda a extensão desse recorte que vem da frente. Acho que esteticamente ficaria bem melhor. Também fiz uma junção aqui do nosso painel de meio corpo de saia, né? Juntei aqui com a parte de corpo, de busto, para que a gente possa visualizar as várias possibilidades de trabalhar esta técnica. Eu posso trabalhar saia, corpo e depois juntar e transformar isso numa peça única. Sempre lembrando que eu tenho algumas questões que eu tenho que avaliar. Neste caso, vai haver uma costura aqui na linha de cintura. Porém, se eu quiser que os dois painéis fiquem da mesma cor e não quero que tenha essa costura reta, eu posso também criar um recorte e tentar passar pelos pontos principais, que é o lateral da linha de cintura, né? E quadril mais alto, que é o nosso pequeno quadril. Daí sim eu teria alguma coisa de painel inteiro aqui sem o recorte na cintura. Então esta é a finalização deste nosso exercício de desconstrução. E aqui nós temos aqui então o nosso look completo, com a junção de blusa com saia, né? Frente com volume na barra, corpo ajustado, volume só na linha da barra, e costas também com a mesma representação, né? Aparecendo todas as modificações que nós fizemos, eliminando pence de costa, lateral, linha de ombro e mantendo apenas uma linha de costura no centro das costas.